É isso aí, minha gente, mais um Brothers Podcast diretamente aqui da cidade de Bauru para o mundo. É isso aí, mais um Brothers Podcast, o podcast da família brasileira. É isso, gente, trazendo informação, trazendo histórias inspiradoras para incentivar você a continuar, a ir para cima e ir à luta. É isso aí, pode ficar tranquilo que é conteúdo de qualidade para você assistir com toda a sua família. E aí, Alto, você tá bom? Bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus, um pouquinho. Dorzinha de cabeça. Dorzinha de cabeça de sempre. Normal. Joelho, costa. Coluna. Agora o friozinho dá uma apertada, Nossa. mas graças a Deus estamos bem, saudável, com força para batalhar, para conquistar. E é isso aí, vamos seguir em frente. É isso aí. Enquanto tiver perna, a gente vai andando. É isso aí. Bora mais uma? Mais um. Hoje é conteúdo de qualidade, um conteúdo necessário, Elton. Com certeza, né? com certeza. Vamos falar de muita coisa boa aqui, mas ainda não vamos abrir as câmeras para nossa convidada. Vou deixar você na expectativa aí, porque nós precisamos falar dos nossos parceiros. Elton. Opa! Vamos falar aqui então dessa galera aí, já agradecer esse pessoal que faz parte desse projeto, tem cooperado para que esse projeto aconteça. E se você quiser fazer parte também desse projeto, crescer junto com a gente, é só chamar a gente lá no Instagram, deixar um recadinho lá para a gente conversar e fechar essa parceria que vai ser top. Então vamos falar aqui da Sanches Assessoria Contábil Empresarial. Fala com carinho. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil Empresarial pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. A Sanches Assessoria Contábil Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, Assessoria e muito mais. Quem mais? A 014 Kitnet. É a melhor de Bauru. Região. São Paulo. Do Brasil. Do planeta. É ela. Fala, Elton. Kitnet imobiliada, Wi-Fi grátis, um cantinho aconchegante para você que trabalha o dia todo, fica aí na correria do seu dia a dia, quer chegar em casa, descansar, comer o seu papá, assistir sua Netflix tranquilinho. Esse é o lugar para você. Show de bola. A 014 Kitnet. E tem aquele famoso slogan. Fala. Bagunçou? É rua. Lá na 014 Kitnet é paz e tranquilidade. Quem mais? Alcateia Fight. Fala com é isso aí carinho. do nosso parceiro Fera Braba, lutador de MMA, Luidão. Para você que está procurando uma academia aí para toda a sua família, você encontrou Alcateia Fight. Lá tem treinamento de jiu-jitsu, muay thai, treinamento de jiu-jitsu para criançada, para mulherada. Eu estive lá, levei toda a minha família, é um espaço muito legal com ótimos instrutores. Então eu indico para você, vai lá conhecer. Se você está procurando uma academia para dar um treinão de muay thai, jiu-jitsu, esse lugar é top, é muito bom. Vai conhecer a Alcateia Fight. Tem o Instagram também, @AlcateiaFight. Vai lá conferir que o pessoal posta muito conteúdo legal lá para vocês. Show de bola. Tem mais? VR Lavacar. Fala. Ei, VR, tá chegando, hein? Tá chegando. Vou marcar o meu horário já, lá na VR, que fica na Bernardino de Campos, 1793. Bernardino de Campos, 1793. Lá tem serviço de lavagem simples, lavagem completa, lavagem detalhada, lavagem do motor, higienização, polimento, cristalização e muito mais. E tem aí os diferenciais também da VR Lavacar. Para você que tem um dia corrido aí, que não tem tempo para levar o seu carro, não tem tempo para levar e ficar aguardando 1, 2 horas até eles realizarem todos os serviços, depende do serviço, demora ainda mais. Se você não tem esse tempo, você pode agendar o seu horário. Você agenda o seu horário, o pessoal vai buscar o seu veículo aonde você estiver. Eles fazem todo o trabalho que você solicitar e depois entregam o seu veículo novinho e cheirosinho para você, na onde você estiver. Então, se você está trabalhando, poxa, eu trabalho o dia todo, não consigo sair e levar o meu veículo, você pode agendar o seu horário, o pessoal vai lá buscar. A hora que você sair do seu trabalho, vai estar limpinho o seu carro, cheirosinho lá para você. VR Lavacar, vai lá no Instagram, @VR Lavacar, que também tem muito trabalho, muito conteúdo que o pessoal posta lá. Certo? Show de bola. E, gente, como eu disse, nós vamos trazer um assunto muito necessário aqui. Hoje nós iremos falar um pouco sobre educação inclusiva, educação especial, a importância disso na sociedade, né? Nós precisamos trazer essas pautas para esclarecimento e conhecimento, né? Como
É aquela frase que diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. É verdade. E hoje nós vamos trazer conhecimento aqui. E não tem a ver com política, né? Não. Nada a ver com política. Mas precisamos também ter o conhecimento da política, certeza. né? O povo precisa saber para poder dar os seus pitacos ali e colocar as pessoas certas. É isso aí. Não é verdade, Elton? Com certeza. E hoje estamos aqui com a nossa amiga Lilian Soares. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada de estar aqui, né, podendo abrir esse assunto. E você falou certo, não tem nada a ver com política, mas sim com dever. Olha só. E como cristã, né, é importante esse dever. Né? Nós temos essa incumbência de estar, né, fazendo o nosso trabalho, seja na área do direito, da educação, servindo na política. Perfeito. Nós temos esse dever. E como assim, mensageira da educação, né, eu creio que é o meu chamado, é um prazer de estar aqui apresentando esse assunto, esclarecendo, né, para as pessoas, porque é difícil para uma mãe, até mesmo para professores que não estão tão envolvidos nessa área, entender a complexidade dessa área, né? É complexo, né? Essa área da educação, educação especial e educação inclusiva, que é um termo que eu gostaria de estar esclarecendo. Perfeito. A questão do que é educação inclusiva, educação especial e qual é o papel desses dois nomes, né, de educação, que envolve a educação. Eu queria estar aqui esclarecendo. Perfeito. Nós queremos entender tudo sobre, para não agirmos errado e poder também cooperar com a sociedade, trazendo esse assunto. Obrigada. Tá? Mas antes disso, eu queria saber como que surgiu essa sua paixão pela área da educação. Então, assim, alguns vão, se fosse contar a história, foi por causa disso, foi por causa daquilo, eu escolhi, foi a minha segunda opção, mas no meu caso foi um ato profético. Olha só. Vocês têm filhos, né? Então, vocês já devem ter visto algum projeto que inclua o dia do trabalho, que a criança precisa ir vestido, né, conforme a escolha da profissão. Na minha época, eu não vou entregar minha idade, tá? Não vou entregar minha idade. Não tinha muito, né, essas atividades nas escolas. Mas eu tinha uma professora de escola dominical que ela era muito criativa em fazer as suas apresentações, né, envolver as crianças nas apresentações. E ela teve uma ideia de fazer o Dia das Profissões. Eu não sei porquê, eu não lembro se era Dia dos Pais, eu não me recordo qual era o motivo, mas ela teve a ideia e perguntou para as crianças, né, qual era a profissão da sua preferência. E, quando ela me perguntou, eu falei professora. Aí ela foi até minha mãe explicar o projeto, que ela, né, tinha que explicar para os pais, porque tinha que levar a criança vestida, né, com a profissão escolhida. E eu lembro, vem os flashes, sabe, dela falando com os meus pais. E aí ela até confirmou comigo, assim, Lília, o que você quer ser quando qual é a profissão que você quer apresentar? Eu falei, professora, com aquela carinha. Eu tinha uns 5, 6 aninhos, minha mãe fazia 2 xuxinhas assim na minha cabeça, e eu falei, professora. Aí eu lembro da minha mãe me levando na costureira, ela fez o jalequinho. Olha, que legal. Ela fez o jalequinho. Eu lembro, meu pai não é vivo hoje, né? Mas eu lembro da imagem do meu pai me levando. Foi eu, meu pai, minha mãe, me levando até essas lojinhas, sabe? Camelô, para comprar o óculos. Eu não usava óculos.
Agora faz parte. Eu comecei a usar óculos depois dos meus 20 anos. E aí ela comprou o óculos. Meu pai tinha muitos livros, né? Igual vocês aqui com os livros. Ela arrumou uns livrinhos, colocou uma régua. Eu lembro da régua. Eu não lembro da música, mas eu lembro desse momento. Legal. E aí eu fiz, né, a atividade e eu quero deixar uma mensagem. Fica à vontade. Para os pais, para os professores. Talvez o projeto que você está fazendo dentro da sua escola, pai, sabe esse projeto da escola que você, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Você pode estar projetando o futuro do seu filho, do seu aluno. Hoje, quando eu vejo esses projetos na escola, eu falo, gente, isso é um ato profético. Você vê aquelas crianças se vestindo de médico, de enfermeiro, de policial. Você pode estar projetando o futuro do seu filho. Perfeito. Porque foi assim. Aí assim, no decorrer, né, da situação demorou um pouquinho, porque, né, aconteceram várias outras coisas na minha adolescência, na minha juventude, mas assim me marcou. Teve alguns momentos que eu achei que eu não ia conseguir, mas esses dias eu estava fazendo umas fotos porque eu estou organizando o meu Instagram e eu tirei uma foto e quem entrar no meu perfil vai ver que eu estou de jaleco e o Senhor me fez lembrar. Legal. Desse dia, porque as professoras hoje elas não usam jaleco. Naquela época usava, era costume. Hoje não, hoje elas usam a camiseta da escola. Mas eu olhei a foto, a minha filha, né, estava editando a foto e Deus me fez lembrar que eu não usaria um jaleco numa escola, mas hoje eu estou usando um jaleco, eu estou de óculos. Olha só, olha só. Usando um jaleco, né, porque eu trabalho com a saúde, então eu tenho que usar jaleco. Mas, assim, essa imagem que o Senhor fez me lembrar me mostrou que o Senhor já vê o teu futuro, o Senhor está vendo o que vai acontecer no seu futuro, né? Com criança. E aí me fez lembrar também Jeremias, né? Que quando ele era criança, o Senhor já estava profetizando, falando quem ele ia ser, que ele ia ser um grande profeta. Então, pais, professores, vocês podem estar projetando o futuro do seu aluno, do seu filho. Então, assim, como começou a minha paixão, né, pela educação, começou aí. Legal. Aí passou, né, o tempo, eu me precipitei, casei muito nova e, como eu disse, eu achei que eu não iria conseguir, né, chegar, né, a esse objetivo, a realizar esse sonho, como ser professora. Mas o Senhor, ele foi endireitando os caminhos, né? Eu acabei me separando, né? Não foi algo agradável. Eu tive, né, nesse relacionamento, eu tive uma filha, a Marcele. Sou mãe, é uma dádiva, né, ser mãe. Quando eu me apresento, eu falo, sou a Lília, mãe da Marcele. E a Marcele, ela veio assim para abrir os meus caminhos. Eu sou evangélica desde pequena, né, como eu comentei, foi uma professora de escola dominical, ela chamava Tereza, minha professora. Não vejo, eu não morava em Bauru, então não tenho, né, conhecimento como que ela está. Ela entrou na minha vida para me marcar. Mas como todo ser humano, desenvolvendo, acertando, errando. E no nascimento da Marcele, ali eu vi que eu tinha que mudar. Eu tinha que exercer realmente o evangelho. Eu tinha que mudar minha postura, eu tinha que mudar o meu jeito de pensar. E, separada, eu precisava trabalhar. Quando eu era casada, eu não trabalhava, então eu não tinha assim currículo. Mas eu trabalhava na igreja, assim, exercendo os cargos.
E quando eu ia procurar emprego, então eu não tinha o que falar, não tinha experiência. E uma das minhas orações, eu falei assim, pai, eu não tenho experiência. A minha experiência é típica antiga assembleiana, sabe? Eu sabia cantar, reger o círculo de oração, dava aula para as crianças, tirava oferta. Esse currículo era extenso. Trabalho congregacional. Isso. E, sabe, aquela da congregação que tinha que fazer tudo. Você está cantando, você está fazendo louvor. Né? Foi aí que surgiu a vocação do Lucas, né? O meu irmão Lucas Soares, porque a gente fazia de tudo, né, dentro de uma igreja. E eu falei, Senhor, não tem experiência. A Má precisou entrar numa creche e antigamente não tinha, não falava assim de mentoria, né, como você ser um bom empreendedor, essas metas que a gente ouve, né, nos cursos, mas veio algo no meu coração, faça um voluntariado. E uma das coisas que os mentores falam é o voluntariado, que isso traz um ganho, né, profissional, de conhecimento e também você ter conexões. Mas eu vejo assim que o Senhor foi guiando no espírito, eu estar fazendo algo que ia me trazer frutos. E vai fazer um voluntariado na creche da sua filha. E aí eu fui fazer conversei com a coordenadora, né? Teve um evento, Dia das Mães, e eu vi a coordenadora lá e falei assim, vou falar para ela que eu estou disponível. Sem remuneração. Sem remuneração, só para ter experiência. Porque eu precisava trabalhar, eu precisava fazer algo, né? E aí eu cheguei, né? Falei assim, viu? Vocês não estão precisando de uma voluntária? Na minha cabeça, nos meus pensamentos, eu iria lavar uma louça, lavar um banheiro, né? Ajudar ali no que precisasse. E eu conversando com a coordenadora, e a creche da minha filha, quem mantinha era uma igreja evangélica, né? Então, quando eu comecei a falar o que eu já tinha feito dentro da igreja, como se fosse o meu... Vamos explorar esse conhecimento. Foi o meu currículo. E ali o Senhor me trouxe, eu honro, você não tem uma experiência profissional, mas tudo aquilo que você fez... Nossa, que legal. Né, eu vou te honrar. Na casa do Senhor, eu vou te honrar. Legal. E aí eu falando com ela, ela falou, não, mas nós aceitamos, né, a tua ajuda, pode vir conversar, que a gente vai te direcionar aonde, né, tá precisando. E aí eu conversei com a Marcela Omar, né, criança, vendo mãe trabalhar na creche, né? Eu quero minha mãe. Eu conversei com ela, falei assim, Marcele, a mamãe vai trabalhar lá na creche, onde você estuda. Mas se comporta, né? Aquela fala de mãe, né? Se comporta. Se você vê a mamãe, você se comporta. E fui conversar, né? Pedir a orientação onde que eu iria estar trabalhando. A coordenadora veio com a proposta de eu estar ajudando uma professora naquele mini maternal. Eu fiquei espantada, porque, para mim, eu iria lavar prato, limpar banheiro. Aí eu falei assim, nossa, mas eu... Não, naquela época eles não exigiam que tivesse pedagogia para estar auxiliando. Estava começando a regulamentar, a regulamentação das cuidadoras, terem, né, estarem assim, se formando como pedagoga, mas... ela falou assim, não, você serve para essa função. Aí eu fui por um tempo, e ali eu comecei a descobrir que eu realmente levava jeito, porque o sonho de criança já estava esquecido. E já tinha... Eu não estava mais tão assim, nossa, eu quero ser professora. Eu queria trabalhar. Eu sabia que eu precisaria de uma formação
para estar trabalhando, porque eu estava com dificuldade. Como eu casei nova, eu só fiz o ensino médio naquela época. Então, eu estava me preparando para uma formação, mas não sabia qual. E ali eu comecei a perceber, gente, realmente eu levo jeito para estar trabalhando com criança. E comecei a pegar gosto. E, inclusive, eu teve um momento que eu tive que ficar com a turminha da minha menina. Aí que eu vi que eu tinha jeito mesmo, porque eu tinha que lidar com a minha filha, porque ser mãe e professora não é fácil, para as coleguinhas que... E como que ela reagiu? Então... a mesma coisa, vamos conversar, filha. Eu vou precisar, né, com a tua turminha, né? Você, né, ajuda a mamãe. Mas foi, né? Eu consegui levar, foi por pouco tempo, porque logo eu tive mesmo um cargo, eles me chamaram para trabalhar, porque eu também procurei a formação. Né? Na época, a IESB prevê, ela dava a opção de você fechar um pacote de créditos. Aí certo. você ia 3 dias ou 2 dias por semana na faculdade, e estendia um pouquinho a sua formação, mas você conseguia fazer um pouquinho mais barato. E eu não assim, eu entrei como voluntária. Mas a coordenação, a equipe da diretoria me viu trabalhando e falou, nós vamos dar uma ajuda de custo. Olha que legal. E com essa ajuda de custo, eu comecei a me programar. Olha, com esse valorzinho, eu fazendo alguma outra coisinha, eu consigo pagar a minha faculdade. Mas passou assim, um mês, acho que foi dias, semanas, assim, eu já estava contratada. Que legal. Eu já estava trabalhando como berçarista, né, na educação infantil. Um chamado, né? Foi um chamado. Aconteceu naturalmente, gente, que legal. Foi um chamado. E ali começou a minha formação. Aí depois eles pagaram a minha faculdade, a metade da minha faculdade. Que legal. Olha só. E depois também eu acabei entrando nesses projetos, acho que hoje não tem mais, mas é a Escola da Família, Sim. que me acrescentou bastante na minha formação, porque ali eu tive contato com escola, com criança. Então, eu estava me formando, trabalhando. Eu tive esse privilégio de estar estudando, trabalhando e também atuando, exercendo uma função, assim, né, contribuindo, né, para a sociedade. Então, eu conseguia ver assim a pedagogia, né, por vários ângulos. Legal. E aí eu me formei, logo eu saí da creche, passou assim uns 4 anos, eu saí da creche e fui trabalhar. Fui para a sala de aula. Eita, e quais as suas formações? A minha formação hoje é pedagogia. Né? Aí, hoje é pedagogia, eu estou fazendo uma pós de psicopedagogia. E eu tenho especialização em alfabetização e pós-graduado em intervenção em ABA. Gente, quanta coisa. Eu tenho capacitação em neurociência na alfabetização. Que interessante. Mas ela não aconteceu assim, decorrente, assim, acabou a faculdade. Não, eu tive eu passei por um período que eu parei de exercer. Certo. Porque eu estava um pouco... quando eu fui para a sala de aula, eu fiquei um pouco decepcionada com as questões da educação. Porque você aprende uma coisa na faculdade, sabe aquele conflito? Depois é outra realidade. Aí é outra realidade. Eu tive a experiência de estar em grupo de pesquisa. E aí eu via que era outra realidade, que não estava falando a mesma língua. E aí eu passei por um período, né, que foi aonde eu fui para a escola do Lucas, né? Vocês conhecem a história do Lucas. Aí eu fiquei um período lá. Só que, lembrando do ato profético, eu tinha que voltar para o chamado. E aí foi passando um tempo, eu vi a necessidade de voltar para a área. Só que 7 anos eu não tinha pós, né? Depois que eu me formei,
eu fui trabalhar, cheguei até a ir para o Estado como professora eventual, mas eu não fiz nenhuma pós. Aí eu parei com a pedagogia e fiquei 7 anos. 7 anos, vocês concordam que muitas coisas aconteceram na educação, então eu não me sentia preparada para retornar. E quando eu estava trabalhando com o Lucas, eu conheci a FAPAB, a Escola de Autista. Sim. E nós tivemos vários trabalhos com essa escola. Né? E aí eu, assim, de arrecadação para fins, né, para a escola. Então, quando eu decidi que eu precisava voltar, eu fiz uma ligação lá com a equipe, falei assim, viu, eu estou voltando, né, para a área e eu queria fazer um trabalho voluntariado. Você já sabia, né, como funcionar. Voluntariado. Mas dessa vez você já estava... Eu já tinha visualizando visão, que... Eu já tinha visão. Realmente, gente, o trabalho voluntariado, ela enriquece o profissional. E assim, é um princípio. É um princípio bíblico. Então, você colhe fruto. Se você semeia, você vai colher aquilo que você plantou. Então, é verdade isso. Então, essa questão dos mentores, aí acredite, é verdade, você vai colher. E aí eu fiquei 6 meses lá. Mas só que eu não sabia o que era educação especial. Porque na faculdade eles apresentam a educação especial muito por cima, eles não aprofundam. A pedagogia ela não tem uma profundidade para a educação especial, por isso precisa fazer uma especialização. Legal. E, assim, eu conhecia a educação especial com aquele receio. Eu acho que eu não sirvo para isso, não. Cuidar de crianças com transtorno. Não vou conseguir. Quando eu conheci a FAPAB, eu fiquei impressionada com a forma, a postura de lidar com essas situações. E aí eu comecei a ver a riqueza do ensino. Quando você conhece a parte, né, assim, o estudo da neurociência, a questão médica, você começa a acrescentar no teu desenvolvimento profissional da parte pedagógica. Entendi. Aí você começa a linkar uma coisa com a outra. E aí eu comecei a pegar, assim, gosto pela área. Falei assim, nossa, eu tô gostando. Você se aprofundou. Eu me aprofundei. E quando eu saí de lá, uma das propostas que eu tive para trabalhar, né, era uma escola privada, ou eu pegava uma recreação, ou iria cuidar de uma criança com transtorno, estava com uma hipótese de autismo. Certo. Eu olhei assim e falei assim, eu quero essa criança. A coordenadora achou assim, não sei, né? Ela não sei se essa menina tá bem, né? Porque trocar uma recreação para cuidar de uma criança, né? Mas ali eu falei, eu fiquei 6 meses trabalhando como voluntária, me preparando. Com certeza é para me cuidar dessa criança. Que legal. É um chamado, né? É um chamado mesmo, reforçando. É um chamado. Porque, de fato, não é fácil, né? Não. Trabalhar com uma criança com uma necessidade, né? Mas, pegando esse gancho, qual que é a diferença da educação inclusiva para especial? E o que é? A educação inclusiva e a educação especial. O que é? Então, assim, eu poderia citar vários nomes de autores teóricos que falam sobre a educação inclusiva, ou falaram, né, que hoje já não estão mais, né, entre nós, né, já se foram, mas que deixaram a sua marca na educação especial, mas eu não gosto de dar esse foco de falas, o que é educação especial, o que o autor tal fala sobre a educação especial. Eu
eu vou para a linha assim, mais histórica, porque, para mim, se eu entender a história, eu consigo exercer a real função daquilo que você precisa, né, atuar. Então, se nós olharmos para a história, a escola, ela foi fundada para intelectualizar. Certo. E tem pessoas que acham isso uma fala horrível. Mas a história mostra isso. A história mostra que o desenvolvimento da sociedade foi através de descobertas, invenções. Se a gente olhar lá na Babilônia, a Bíblia está repleta, né, nos mostra como foi formada a sociedade, né, os egípcios. Sim. José, como ele conseguiu armazenar a comida? Né? Então, é porque teve um conhecimento, tinha um conhecimento, cidades, estrada. E como que fundou? Como que faziam isso? Eles buscavam conhecimento. E que foi se desenvolvendo, foram evoluindo, e que hoje nós temos acesso de estar ao mundo, como você disse, né? Nós estamos ao mundo, né? Por que você está ao mundo? Alguém lá atrás, né, trouxe esse conhecimento, e hoje a gente tem toda essa tecnologia. Perfeito. E para ter essa tecnologia, vocês tiveram que se preparar. Alguém tá aqui, tem pessoas aqui preparadas para estar fazendo o que nós estamos, né, atuando aqui. Então, uma parcela, ela escolhe estar ter esse conhecimento. Tá? Então, é para intelectualizar. Certo. Tá? É feio, as pessoas não gostam, mas a escola foi feita para isso. Porque aí precisa ensinar essas pessoas para dar continuidade. Entendi. Só que a gente sabe que vai tendo classes, camadas. E nessas camadas, você precisa inserir. Certo. E a nossa educação, ela tá, assim, um modelo de educação, a gente pode buscar na história, assim, entre o século XIX, XX, que começou a evolução industrial. Certo. E aí, nessa época, a abolição, teve, né, a abolição da escravidão. Aí as pessoas precisavam estudar, porque o que ia fazer com aquelas pessoas que foram abolidas, né? Elas precisavam ser inseridas na sociedade. E houve uma parcela da sociedade que viu a necessidade. A gente precisa formar escolas. Tem uma série que eu estou assistindo, chama A Idade Dourada. Ela fala mais ou menos desse meado de 1870, quando teve foi após a Guerra Civil nos Estados Unidos, e aí começa a falar da evolução da ferroviária. E aí, eu gosto de assistir série porque ela mostra, assim, eu presto atenção, né? Como professora, eu presto muita atenção. Como que começou a evolução do ensino, da educação. Aí, os personagens falam assim, eu preciso falar com você sobre aquele tal assunto, assim, assim. Mandarei uma carta para você. Que seria hoje, eu mandarei um WhatsApp. Então, assim, o que acontece? O que estava acontecendo ali naquele momento? As pessoas se comunicavam através da escrita. E era necessário. Se uma pessoa precisava, assim, dar um recado, eu vou mandar uma carta. E por que isso estava de grande acesso? Porque a ferrovia estava trazendo, né, a evolução da cidade, o crescimento da cidade. Então, como que chegavam as cartas? Né, pela ferrovia. Aí, os valetes também era uma profissão que estava em alta, né, e eles mandavam as cartas, olha, manda lá para fulano. E a pessoa precisava escrever os seus recados. Então, tinha uma necessidade de quê? De inclusão, porque essas pessoas precisavam saber escrever. Certo. Então, a inclusão, a educação inclusiva, até isso está nas nossas diretrizes, ela é para incluir, se você é negro,
Certo. indígena, se você veio de uma zona rural. Porque se formos estudar a história da educação, você vai ver que os níveis educacionais, você precisava ter um nível para entrar na escola. Você não entrava na escola se você não tivesse um acesso, você não tivesse uma pessoa ali que Já te deu uma base? Uma base, você tinha que ter um nível de conhecimento. Só que essas pessoas que não tinham, igual um escravo, ele não tinha um nível de conhecimento, né? Ele não tinha acesso. Você tinha que fazer o quê? Dar acesso. Você tinha que integrar essa pessoa na escola. E isso é a maior dificuldade do professor. Integrar a criança que não está no mesmo nível que a outra dentro da escola, dentro da sala de aula. E isso é inclusão. Perfeito. Inclusão é você deixar aquela criança no mesmo nível. E hoje nós temos níveis de escola, público de escola, igual uma escola privada e uma escola pública. Sim. O nível é outro, né? Não a gente vai ver essa diferença de níveis. Ah, mas isso é errado. Gente, eu não estou aqui, como a gente falou, Sim. não estou aqui para falar de político, que é certo, que é errado. É o que é. Por isso que eu gosto de me fundamentar na história. Perfeito. Porque você não precisa mexer no que eu acho, eu acho que isso está errado. Não, o que é, a história mostra. Que é isso. Tá? E aí, a inclusão é você integrar aquele que não está no mesmo nível. Entendi. E como que é feito esse trabalho de inclusão? Então, muitos professores, porque hoje eu trabalho na APAE, né? E eu trabalho diretamente com as escolas da rede pública. Eu faço a intervenção com crianças que têm diagnóstico e também faço orientação escolar. E o que eu vejo? Como tem essa diferença de educação, modalidade, porque a gente tem educação inclusiva e modalidade de educação especial. A inclusão, você vai incluir, você vai colocar o nível. Certo. Só que tem crianças que elas não... Você está ali dando uma atividade, você está dando até uma tarefa, você está tentando chegar ao nível da turma e ela não consegue. Aí você tem que ter o olhar, será que essa criança não está precisando ser investigada, ela não está precisando passar por outros especialistas, profissionais, que vão avaliar, capacitados, que vão avaliar essa criança, aí sim ela vai ter o quê? O diagnóstico. Então, A escola encaminha, então? a escola encaminha. Porque é o professor Que tem esse olhar. que vai verificar. Lógico, a questão da deficiência e a diferença da deficiência, né? A deficiência, ela já é mais visível. Algumas, né? Outras não. O autismo, a gente tem os níveis. Então, o autismo, ele pode... Um autista com um nível mais severo, né? Um suporte mais assim, mais grave, você vai conseguir identificar mais rápido que aquela criança ela precisa de apoio, né? Mas nós temos níveis assim, o suporte daquela criança não é tão visível, você vai entender ali perante ao meio social, a interação social. Então, você precisa também ter esse olhar. Talvez a família não viu, ou não é que não viu, talvez a família também não consegue, né, aceitar que ela precisa de ajuda. E às vezes, Lili, no caso mesmo, a família não percebe. No meu caso, eu não percebia que meu filho era autista. Porque para nós era a personalidade dele. Você entendeu? Ah, não, ele é muito inteligente, ele já fala inglês com 3 anos, ele toca... tipo assim, né? Sim. Super dotado, tranquilo, né? Só que aí na escola foi identificado por quê? Ele se separava das outras crianças e ficava ali no mundinho dele. E no caso uma dúvida que me surgiu. Quando os pais não conseguem identificar,
Os professores têm autonomia, mesmo que os pais não aceitem essa visão do professor? É que assim, é complicado. É né? complicado a vida do professor, né? É porque, assim, tem pais que não aceitam. Não, no caso, no seu caso foi diferente, né? A gente aceitou. A gente aceitou e foi procurar um apoio, um auxílio. Mas tem pais que não aceitam, né? A gente sabe Eu vejo, assim, que o tato... Tem uma abordagem na psicologia que a gente fala assim, a pessoa precisa ter tato para poder estar lidando com aquela situação. E aí é onde vem o manejo. Né? Então, que eu tenho observado, os professores eles precisam ver, assim, já identificar como que é o perfil dessa família. E se respaldar. Uma família que não aceita, uma mãe que ela tem um comportamento mais rígido, né? Não, é você que não sabe lidar com o meu filho. Isso. Eu vejo assim que o professor ele precisa ter esse olhar, esse discernimento de como vai chegar, assim, conversar com o coordenador, né? Buscar informações, fazer uma reunião, né? Se respaldar com documentos para poder falar com a família, porque ela precisa se respaldar, porque depois, se acontece... se a criança ela não tem as intervenções corretas, essa criança ela vai agravar as suas condições. Né? No teu caso, você foi atrás da intervenção, está fazendo terapia, está fazendo acompanhamento. Mas se essa criança não tem as intervenções imediatas, ela vai agravar, porque a criança ela está numa fase de desenvolvimento. Para os neuros, a criança, cada fase vai tendo a sua poda, e aí você vai tendo percas. E como que vai ser? Né? A criança vai retardando o processo, né? E aí ela vai ficando mais difícil a sua interação social. E também no aprendizado. Então, é muito importante que procure alguma informação o mais rápido possível. Sim, e o professor ele precisa se resguardar, porque ele está com essa criança, ele está vendo. Né? No caso da família que não aceita, né? Ela que está vendo o proceder, como essa criança está desenvolvendo. Então, ela precisa se respaldar e ela precisa ver meios. Aí, eu sei que não é todas com a mesma fé, mas aí eu entro com a fé. No meu caso, o Senhor me dá uma direção. Eu preciso falar com essa mãe dessa forma. Mesmo eu trabalhando já direto, né, com a inclusão, eu também tenho momentos que eu passo, assim, que eu preciso fazer, gente, eu preciso falar com essa mãe sobre esse assunto. Certo. Né? E ela está lá, já tá em fase de tratamento. Mas tem alguns pontos que a mãe, ou o pai, o responsável, não aceita certas situações. Ou precisa, assim, ser... orientada para ter um outro manejo com a criança, para ela saber o manejo certo, ela não está sabendo lidar, né? Não tá sabendo. Eu tive conversas já com famílias que elas não sabiam nem fazer a ponte com a escola. E aí eu precisei fazer essa intermediação. Mãe, se você não souber ter um diálogo com a escola é parceira. Sim. Né? A escola tem que ser sua parceira, você tem que buscar. Eu sei que a escola também tem os seus deveres, mas você também precisa ajudar nessa comunicação, né? Mesmo que a professora não tem muito jeito para falar, mas vamos arrumar um meio para ter uma conversa, porque quem está perdendo é a criança. Então, a gente precisa ter esse tato, saber como falar, saber como orientar essa mãe, né? Então, assim, um vínculo. Se você criar vínculo, aí a abertura é mais fácil. É mais fácil. Ô, Lília, mas mesmo tendo
esse tato, né? Tendo jeitinho para falar com os pais. Se o pai não aceitar, como que a escola age? O que a escola tem que fazer? Ou não tem o que fazer? Então, a questão da intervenção é a família. Né, família. Então vai prejudicar totalmente a criança. Vai prejudicar a criança. A escola, ela pode, sim, ela tem meios, né? Dependendo da situação, tem outras redes de apoio. Né? Nós temos conselho tutelar. Se há um caso muito grave, a criança está tendo crises, ela está prejudicando até mesmo ela, né? Porque a crise não prejudica só o que está ao redor, prejudica ela também. Sim. Né? É algo que interfere diretamente a criança, em todos os aspectos, né? Tanto social, porque a outra, o amiguinho vendo ela tendo essa crise, né? Aí que afasta mais a interação, né? Prejudica a interação social e também a questão do desgaste. Claro. Né? Então, e o autismo, as características, ela é mais clara, né? Um transtorno de habilidade de aprendizagem, uma TDAH, ela fica um pouco... Dependendo do caso, você vê aquela criança com uma arteira, né? Como tem alguns profissionais que não conseguem ainda ver que pode ser, que ela não tem assim ela não consegue desenvolver a habilidade de estratégia, de fazer, de entregar um trabalhinho no dia certo, porque ela precisa ser aprimorada, ela precisa desenvolver essa habilidade. Mas o autista é mais assim, mais visível, né? Você conseguir identificar essa criança. Ela não consegue, ela não gosta de barulho, ela é seletiva, ela fica longe dos amiguinhos. Então, se caso o pai não se nega a fazer os atendimentos, se nega a procurar, né, os profissionais, você tem outras redes de apoio que podem, né, estar acionando para fazer essa mediação. Sim, entendi. Né? Então, é importante a escola ter isso esclarecido, sabe? Quais são... Se isso está acontecendo. Porque o que eu estou percebendo é que as escolas estão deixando, estão protelando. O pai não quer, a família é difícil. E não procuram outras redes de apoio. Então, tem outras formas. Tem outras formas. Porque aí é pensar na criança, né? Sim. E é um prejuízo social você certeza. deixar essa criança sem uma intervenção. Porque hoje a inclusão, porque é lei você incluir negros, indígenas, eu sei que a lei ela acaba não sendo exercida da forma que deveria, mas é lei. Hoje, isso já foi estabelecido. Mas a educação inclusiva, ela está muito falada, por quê? Por causa da inclusão da deficiência. Sim. Né? Porque antigamente as crianças com deficiência nem se pensava. Já tinha vários problemas, né? Tinha o problema do pobre, do negro, do imigrante, que estava, né, que precisava ser inserido. Hoje... não é que isso já se estabeleceu, tá tudo certo. Não, nós temos problemas na sociedade. Como em todo lugar, em todas as áreas, vamos ter problemas. Mas a inclusão, hoje, o foco dela é a deficiência. Sim. Só que a gente precisa analisar, e nós não queremos tocar nesse assunto, mas, assim, será que nós vamos conseguir incluir total? Era uma pergunta. Porque era uma pergunta que eu queria fazer. Como incluir nessa totalidade? Porque o professor, o profissional tem que estar muito preparado. Eu até conversava com uma professora ontem e ela falou, nossa, tá tão difícil hoje a sala de aula. A gente tem um ajudante. Mas, no meu ponto de vista, a gente tem no mínimo uns 3, 4 ajudantes, porque não tá fácil inserir. É que assim, se vocês difícil, querem, se vocês polêmica. procurarem polêmica, hoje nós temos 2 professoras e a vida delas não é fácil.
né? Então, assim, Mas pode fique à fica à vontade para vontade. dar a sua visão. Assim, para você, eu vou falar vender, mas não em questão de dinheiro, tá? Mas vender aqui vai ser assim, questão de você convencer uma pessoa de uma ideia. Então, você quer vender aquela ideia. Perfeito. Como que você divulgou o podcast, né? Olha, venham, né? É assim, você fala que ele é maravilhoso, que é tudo lindo, que é perfeito. E não é tudo isso, mas você fala isso, porque vocês têm os problemas do dia a dia, Claro, ninguém claro. sabe dos boletos, ninguém sabe. sabe. Mas assim, é lindo, maravilhoso. E vem pra cá, olha, temos aqui um prêmio de 500 horas. Olha, você viu? Olha que legal. Então, precisava vender a ideia. Ou a educação especial. Precisava. Como Certo. outras áreas da educação. Tá? Eu vou falar assim bem, porque se eu for entrar em todos os detalhes, como foi, é podcast para 3 horas. Pode ser. E não é assim, né? Olha, a hora passou, nem vi. Tá tão legal as informações. Mas, assim, para vender ideias, precisaram, assim, para falar sobre educação. E outra, teve experimentos, teve estudos, alguns... né, a gente olha assim, será que é isso mesmo? Foi isso que o autor quis dizer? Né? E a gente tem que discutir muito sobre essas ideias e como ela deveria se proceder. E a gente precisa também olhar o Brasil, a dificuldade do Brasil é que, assim, ele coloca, alguém colocou algo na cabeça e vai ser assim, e não olha ao redor. O que está dando certo? A gente não, a educação no nosso país, ela não é baseada em evidência. E tem um grupo que fala que não pode ser por evidência. Como você vai determinar aquilo que a pessoa vai aprender, o que o outro vai aprender? Porque vendeu essa ideia que todos somos iguais, que todos somos, que vai dar certo, que todos são capazes. Você querer vender uma ideia assim muito, sabe? Vamos, todo mundo é capaz, todo mundo se tornou, assim, foi algo perigoso e não está dando certo. Então, eu vejo assim que hoje o Estado já está propondo assim que você tem que fazer uma aula que todos aprendam. Como? Né, tem um professor, um doutor, né, em educação, o Selmo Lacerda, Selmo Lacerda, ele está falando muito sobre isso. É uma pessoa que eu estou confiando na fala dele, porque como eu estou vivendo a realidade da educação, ele é o que mais aproxima assim, da realidade, e ele está tendo as falas são mais... mais direta para o problema. E aí não tem como você fazer uma aula para todos. Perfeito. E realmente, porque as habilidades desenvolvidas que precisa para certas matérias, você precisa desenvolver certas habilidades. E aí, se essa criança não tem essas habilidades, ela não vai conseguir acompanhar. E eu também estou vendo muitos professores que são a favor a essa aula para todos, mas quando ela vai responder, ela se perde na resposta, porque não consegue. Então, eu vejo a educação assim, especial, a educação inclusiva, ela deveria ter assim, públicos. Se eu quero comprar uma roupa, no meu estilo, eu vou numa determinada loja. Certo. Se eu quero comer eu tenho um determinado gosto para comida, eu vou em determinado restaurante. Se você pode ter várias lojas, vários restaurantes, vários tipos de mercados, por que você não pode ter várias formas de educação? E é isso que o Brasil, ele tá precisando, a gente precisa sentar para discutir. Incrível. Porque não, a escola tem que mudar. Essa fala, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com a equipe MUT, as falas das psicólogas,
dos terapeutas, é porque a escola tem que mudar. A escola tem que mudar, porque, como eu falei, a escola é para intelectualizar. Ou a gente tem que começar a verificar o público que nós estamos atendendo, porque a gente não tem só a questão de educação especial e educação inclusiva, nós também temos políticas envolvidas. Né? A gente tem crianças que a questão não é nem educacional, é uma política, é uma assistência. Então, por que não... É polêmico, não, tá? Eu tô é gostando. polêmico. Eu tô gostando. Por que não pensar em públicos? Perfeito. Mas é a segregação. Mas aí, que eu falo para vender, né? Eu até brinco com as minhas amiguinhas psicólogas. A educação resolveu uma situação, o problema da educação infantil, porque quem lembra como eram as creches antigamente, era difícil, você não confiava em colocar o seu filho na creche. Sim. Né? Eu lembro, a minha mãe, ela deixou de trabalhar, minha mãe ficou um bom tempo sem trabalhar, porque ela tinha medo de colocar a gente na creche. Porque era cada história. Né? Mas o que tornou a creche hoje? É uma referência. As creches municipais, elas são centros de referência. Sim. Eu trabalhei na creche, eu comecei, né, a minha carreira na creche. E eu posso dizer, é maravilhoso. O atendimento das creches hoje tem problema? Tem, como toda a área da educação tem problema, ou em qualquer área social vai ter problema, saúde, né? Na parte do direito, todos os lugares têm problema. Mas, se a gente for analisar, a educação resolveu. Só que a saúde não resolveu os centros clínicos de atendimentos especializados. Porque quando você também vai olhar a história, as histórias dos manicômios eram terríveis. Pós-guerra, se a gente for colocar a mão, por isso que eu falo, é polêmico. É polêmico. Porque aí, o que fez? O que eles fizeram? Todos têm o direito de estudar. Então, tem casos na escola que é saúde. É caso de saúde. A professora, ela tá assim, ela não sabe o que fazer. Porque a criança, ela não precisa só daquele atendimento, ela precisa de outros atendimentos. Precisa ser medicada. Precisa ser medicada, ela precisa ser retirada. Aí, esse ser retirada já soa... É segregação. Sim. É crime. Não pode. Porque tem que ser uma unidade. Uma coisa unidade. Só. E a gente está tendo um desgaste nos professores. Nós estamos tendo desgaste com essas crianças, porque talvez elas precisariam estar em outros, né, em outros locais. Fica à vontade. Né? Em outros locais. E aí a gente não está tocando nesse assunto. A gente não quer colocar assim, a mão nesse assunto. E daqui a pouco a profissão professor vai ser extinta, porque quem está na área está querendo abandonar por conta desse desgaste. E você não vê mais pessoas falando, eu quero ser professor. Professor, igual lá atrás, né? Que fez o jalequinho. Não, porque é um assunto que a gente precisa resolver. Daqui a pouco não tem mais professor, meu Deus. Há uma campanha muito grande em questão de leis, de parecer, nós temos agora o parecer 50, como lidar, como fazer um plano individualizado, né? Mas a gente vê que ainda é pouco, porque a situação é mais grave. Não é só você fazer um plano, você adaptar, a gente tem outras questões. A gente tem a questão também da estrutura de ensino, Sim. que a gente está vendo que não está funcionando, a estrutura precisa ser revista. Então, é um alerta, olha, a sociedade, autoridades, a gente precisa colocar a mão em assuntos que, não, já está resolvido. Não está resolvido.
Não tá. Nós temos que ver os centros clínicos, como vão funcionar, né? Hoje a gente tem o CAPS em algumas situações, mas a gente vê que também eles não conseguem atender todas as demandas. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto sem medo. Sem medo. Sem medo de ser punido, sem medo de ser assim, rotulado. Eu acho que hoje foi para isso. Ó. Vamos começar a falar sobre esses assuntos, Perfeito. porque quem está perdendo são as crianças. Exato. Tanto não ter profissionais com sonho, hoje eu vou ser professora, ter o jalequinho, e também as crianças estão perdendo porque nós somos o Brasil está no nível baixíssimo na educação. Isso é uma potência. Nós temos tudo para desenvolver. O Brasil tem um chamado, né, de ser exemplo, referência, porque o nosso país tem capacidade para isso. Mas o medo de falar sobre esses assuntos está provocando assim, o nosso atraso. Nós temos tudo para avançar. Para termos uma educação de qualidade. Nós temos recurso, só que não queremos falar porque houve uma trava, né, de ideologias erradas, porque vamos sentar, realmente é isso? Isso dá certo? Não podemos falar em evidências. Método científico com evidência que é comprovado que a educação vai dar certo assim, que é a melhor forma de estruturar um projeto de aula, uma estrutura curricular, né? Uma estrutura curricular vai funcionar assim, dessa forma. A gente não conversa sobre isso. Mas talvez deixa eu ver, tentar me expressar da melhor forma. Eu acho que talvez o intuito dessas pessoas não seja mesmo dar um ensino melhor ou que as pessoas sejam mais bem informadas. Tem pessoas que vão falar assim, não é bem assim. Mas aí agora vamos lá para a parte, né, da fé, a parte da crença, né? Realmente o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando eu vejo uma criança na minha sala, ela está desmotivada. Ela não quer ir mais para a escola. Ela está faltando. Assim, os professores estão passando, porque agora, né, é assim, né, tem a questão da progressão. Mas só que ela não quer ir mais para a escola. Ela não acredita nela. Você está roubando a dignidade daquela criança. Então, realmente, as forças espirituais realmente não querem. Por quê? Como que você vai destruir a tua família? Como que se destrói a sua família? Tira o teu emprego. Pronto, acabou com você. Você não consegue mais sustentar. Vai acabar com a tua dignidade. Como que a gente faz isso com as crianças? Tira a possibilidade dela de desenvolver. Perfeito. Quando eu estava na minha fase de alfabetização, foi difícil. Eu tive dificuldade. E tinha momentos que eu me sentia desmotivada. E uma das causas que eu acreditava que eu não ia conseguir era a desmotivação. Então, é isso mesmo. O diabo ele quer trabalhar contra as crianças. Então, você, talvez, assim, se tirar teu emprego, você vai ficar triste, você vai ficar um pouco depressivo, mas você já desenvolveu habilidades para superar e falar assim, não, eu vou continuar. Né? Se alguém te maltratar e falar assim, você não é capaz de estar aqui, você não é capaz de fazer isso. Você tem habilidade, já desenvolveu a habilidade de superação. De falar assim, não, eu vou conseguir, pronto. Se precisar fazer umas 3 sessões de terapia e segue a vida. Mas, e a criança? A criança, ela não tem essa capacidade. Mas aí é uma corrente, porque você começa de criança... Aí a criança vai formando família, a criança cresce, vai formando família,
né? Vai estruturando sua família sem base, aí vai tendo outras crianças sem base. É uma corrente, é isso mesmo, né? Mas eu não vou falar que é o político tal, é tal setor que está fazendo isso. Porque se você sentar lá na mesa dos políticos, lá numa Câmara, ele não vai falar que não, jamais. Né? Jamais, mas a engrenagem tá fazendo isso. Né? A modelagem social, sim. Ele não quer. E o Brasil, ele tem essa promessa de ser uma potência. E aonde que ele está querendo destruir? É na educação. E aí a gente precisa começar a falar de assuntos, ter coragem para falar de assuntos. Quando veio o convite, foi essa oração que eu fiz. Senhor, me traga palavras, porque eu vou começar a falar de um assunto. E eu quero começar. E agora que eu entrei para falar. Porque o Senhor me colocou em uma área privilegiada. Eu consigo trabalhar com educação, eu tenho outras especialidades profissionais, outras visões, coleguinhas que me mostram nortes, manejos e como lidar, demandas, né, como lidar com aquela situação. Então, eu tenho esse privilégio e eu quero usar esse privilégio para falar de um assunto que ninguém está disposto a falar. Perfeito. Que é o que a gente tem que entender sobre educação. Por que não ter outros modelos de educação? Por que tem que ser assim? Todo mundo dentro de uma sala de aula, o autista tendo crises, o TDAH pulando a janela, o professor tendo que gritar, nem consegue ter uma postura de professor. Então, por que não falarmos sobre modalidades de educação? Legal. Porque se a gente olhar para outros países que têm sucesso na educação, você vai ver que tem uma educação especializada, uma sala de recurso. A criança ela é retirada, em alguns momentos ela é inserida dentro da sala. Mas não querem falar sobre isso. Eu vejo pessoas dispostas a falar, a estruturar. Só que quando chega nas autoridades, aí eles barram. Não! Por quê? Porque nós precisamos também trabalhar outras áreas. Perfeito. E aí, é onde que eu falo, né? O pessoalzinho da saúde também tem que pensar como que a gente vai estruturar centros. Será que baniu-se os centros? E está tudo bem. Não era para ser daquele jeito mesmo, gente. Quem estuda Barbacena, quem já viu a história de Barbacena, é terrível. Né? Ver os manicômios, os centros, não é para acontecer, não pode acontecer isso. Por isso que Jesus veio e mudou o percurso da humanidade. Porque não é para ser assim. E a Bíblia ela é bem clara em questões sociais. Estevão trabalhava na área assistencialista, né? E precisou. Não, a gente precisa cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Eram os necessitados que nós estamos tendo hoje, que são as crianças com deficiência. Nós não podemos excluir. Eu acho lindo, assim, quando eu vejo, eu tenho esse privilégio de ver crianças chegando lá na escola da paz. Gente, é a coisa mais linda. Eles chegam felizes. Mas, gente, é aquele público, tá? E uma coisa eu queria também abordar é que a nossa estrutura, né, as diretrizes, elas são muito rígidas. Talvez uma criança no começo do seu desenvolvimento, ela precisa de uma escola especializada ou de um atendimento mais especializado. Mas depois ela poderia estar junto com os demais. Com meu filho foi assim. O desenvolvimento dele, depois que ele teve um acompanhamento, hoje ele faz judô, hoje ele tem
um convívio legal com os amigos. É muito necessário. Mas eu já até vejo o argumento das pessoas contra isso. Você está querendo dividir. Dividir a sociedade. Isso não pode ser assim. Muito pelo tem contrário. que ser só inclusão. É pensar na criança É pensando na criança. no desenvolvimento. Realmente, no desenvolvimento que deve haver, né, essas classes, né? Isso. O seu filho, ele teve um atendimento especializado. Pelo que você descreve, eu não conheço seu filho, tá? Mas, assim, ele precisou de um atendimento especializado. Perfeito. Quando a criança precisa da escola especializada, que aí é a diferença. Aham. A escola especializada, se ela entra na escola especializada, ela não pode ir para uma escola regular. Entendi. E é essa rigidez, eu sempre falei com as minhas coordenadoras, gente, essa rigidez é que atrapalha o desenvolvimento, o bem da criança. Por quê? Talvez aquela criança consiga. E aí, por que não? Mas eu sei que tem uma questão de estrutura. Aí vai vir várias pessoas, mas, Nínia, é que a educação especial, ela não tem a capacidade de desenvolver currículo. Aí é outra coisa também que a gente tem que pensar. Eu não estou falando para mudar, assim, vai ser lindo, maravilhoso. A gente tem que pensar. Por que não trabalhar também na educação especial, começar a pensar em currículo? Sim. Para determinadas crianças. Porque, assim, a escola... a própria política já separou. Se você vai para a escola especial, você não pode ir para a escola regular. Sim. E se você está na escola regular até tal idade, você não consegue ir para uma escola especial. Aí é onde tem crianças de ensino médio que não sabem ler e escrever e ela tem um comprometimento e ela não consegue acompanhar a turma. Aí ela fica lá fora, vai para uma salinha, fica num cantinho. E por que não ter essa flexibilidade? E eu entendo, eu não sou a novinha aqui. Eu sei muito bem o que tem que ser feito. Precisa ser estruturado, precisa ser pensado. Mas a gente precisa pensar. Claro. A gente precisa começar a estruturar. Realmente, quando você eu não sou professora de educação especial. É uma das formações, gente, que eu estou protelando. E é a que eu mais quero. Porque quando depois que eu voltei, e eu voltei para essa área, né? Da educação, e mais específica da educação inclusiva, aí eu sempre tenho algumas demandas que eu preciso suprir. A alfabetização, porque eu alfabetizei mais de 15 crianças na pandemia. Aí eu precisei dessa especialização. Eu precisei da intervenção em aba, porque eu trabalhava com crianças autistas. Então, e agora a psico, porque eu trabalho na saúde. Né? Então, eu trabalho diretamente com a saúde e aí vai precisar dessa pós. Mas a educação especial, a educação que é a minha paixão... Ainda não. Ainda não, né? Mas quem é formado em educação, assim, que tem a especialização em educação especial, ela vai trabalhar diretamente com a didática para aquele aluno, para facilitar o cotidiano educacional daquele aluno. Então, ela não trabalha diretamente com currículo. Mas um professor de educação especial, ele tem pedagogia. Entendi. Então, ele pode trabalhar com currículo, porque para você ter educação especial, então você precisou da licenciatura. Então, por que não o professor da educação especial também não falar sobre currículo? Porque você pode unir isso. Porque tem professores de educação especial que alfabetizam. Ele não está ali só para atender às necessidades. Eles ensinam. Talvez algumas crianças elas não conseguem desenvolver essa habilidade da escrita. Ela vai ter uma leitura acidental, que é uma leitura mais assim, dela fazer um olhar. Eu sei o que é esse logo. Ela sabe o significado desse logo. Eu tenho crianças que ela olha assim, é a pai, é o banheiro, é o McDonald's. Ela já consegue identificar. E aí ela lê a plaquinha, né, do nome da rua, porque ela conseguiu memorizar, né? Porque foi trabalhado. Foi um processo. Mas por que não a gente não trabalhar com currículo? Sim. Para poder... um grupo, vai ter grupos que sim, outros não. Aí,
os totalistas, né, que não tem que ter inclusão total, eles falam assim, quem é você para determinar o que a criança, o indivíduo vai aprender? Tá querendo separar a sociedade. Ele vai dizer, não é eu. É ele que está mostrando. Gente, eu não tenho vocação para ser piloto de avião. Eu não tenho vocação. Eu não dirijo nem carro. Eu tenho carta, mas não dirijo. Eu não tenho vocação para ser piloto. Eu estou mostrando que eu não tenho essa habilidade. Não é eu que estou determinando, é a criança que vai falar, eu não consigo ficar nesse ambiente porque faz muito barulho. Tem crianças que chegam para mim e falam assim, eu não quero ir para a escola. Por quê? Porque os amiguinhos é muito barulhento. Eu não quero. E aí você vê, realmente ele não quer ir para aquele ambiente. Agora, talvez o dia todo. Tem crianças que ficam integral. E ele não quer ficar o dia todo ali. Mas não, é lei, é direito. Gente, para mim isso não é democracia. Muito bom, né? Muito necessário. Eu falei, gente, que era um assunto muito necessário. Elton vai gerar muitos cortes, hein? Vai, com certeza. Aí eu vou por mais polêmico, Lilian. Não, Professora. Eu conversei, assim, quem é a minha mentora, né? Assim, a minha maior mentora, né? É a família, né? Minha mãe, é ela que fez o meu jalequinho. Sim, sim. E quando eu comentei, mãe, eu vou lá ver os meninos, né? A minha mãe falou assim, esteja preparada. Naquele dia, você conhece a minha mãe? Esteja preparada. Muito porque é assim mesmo. E é a polêmica que vai enganjar. E, na verdade, é necessário. É necessário ser falado. Você está sendo um instrumento de Deus para trazer informações muito relevantes. Eu fiquei imaginando, enquanto você falava, quantas crianças não estão sendo prejudicadas por esse tipo de ensino que a gente tem hoje. Por conta de um sistema falido, vai me desculpar. Porque se isso já tivesse sido iniciado lá atrás, hoje a gente teria uma classe bem diferente, né? É que assim, aí aonde... vou voltar àquela polêmica. Será que querem que a educação seja um fracasso? Mas vamos pensar, o que eles falam? A escola tem que mudar. Onde já se viu crianças ficarem 50 minutos sentadas numa cadeira? Aí, eu conhecendo a questão do currículo, habilidades escolares. Se vocês olharem o meu perfil, né, vocês vão ver que eu estou falando da matemática. E a habilidade da matemática, ela é primordial para o desenvolvimento, porque tudo começou com a matemática. Tá? A escrita, ela precisou da escrita porque desenvolveu a matemática. Quando a gente olha lá na Bíblia, Abraão contando as estrelas, você sabe que o Abraão foi o quê? Um astrólogo. Ele contava, ele sabia, a lua tal, eu vou plantar, nós vamos tirar nossas tendas e ir para outro lugar porque vai ter uma seca. Eles precisaram estudar. E isso é matemática, é senso numérico. É senso, a gente nasce com senso. A criança com autismo ou com um outro tipo de transtorno, eu já consigo identificar. Não é científico, eu ainda não estou falando que é determinado. Eu posso até estudar, eu estou estudando mais profundo sobre esse assunto, mas eu estou entrando mais na história da matemática. Mas eu pretendo fazer investigações sobre a questão sensorial. Perfeito. Mas eu já consigo identificar, tá? Eu não sei, não estou afirmando, não tenho dados, não mensurei, mas eu já consegui identificar que a maior parte das crianças que é diagnosticada com algum tipo de transtorno, ela tem essa deficiência, esse déficit sensorial no senso numérico. Ela tem dificuldade de saber qual é o dia da semana, tempo, espaço, e
E quando você não tem essas habilidades desenvolvidas, você não consegue desenvolver outras habilidades. Tem estudos sobre isso. É que eu não posso afirmar, porque eu não fui lá na fonte, no artigo tal, para te falar que é assim, assim, assim. Mas eu já consegui verificar e eu pretendo continuar os meus estudos nessa área. Então, quando você vai desenvolver essa área, você vai desenvolvendo ela no senso numérico, mas precisa de uma estrutura. Tá? Creche, educação infantil não pode ser tudo assim, deixa aprender, deixa ele solto, ele vai aprender no teu tempo. Não, precisa de uma estrutura. E estrutura, você precisa do quê? De rotina, de comportamento. Eu via muitas professoras, educadores teóricos, indo dar palestras em escolas que eu trabalhava. E aí a gente tinha aquela semana, né, da preparação, da educação para a escola. Aí chegava assim, as professoras e olhavam na sala de aula. Ai, que lindo! As carteiras todas juntinhas, de grupinho. Ai, nada de carteira enfileiradinha. E eu ficava olhando assim. Alguns momentos eu concordava. Quando eu era mais novinha assim na profissão, eu concordava. Hoje, quando eu vejo esses teóricos, eu olho assim. E quem disse? Qual que é a evidência que nós sentarmos em grupo, vamos aprender melhor? Será que, em alguns momentos, nós temos as carteiras enfileiradas? Em alguns momentos, não estou falando que precisa ser assim, mas em alguns momentos não é necessário. Será que 50 minutos não é necessário para o professor transmitir a sua aula? É cansativo? Mas é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Eu não estou falando que precisa ser rígido, tem que ser ser assim em todo momento. É que tem professores que confundem estrutura com hostilidade. Ser hostil. Acho que hostilidade não encaixa, mas hostil. Você ter postura... Se você me ver numa sala de aula, é bem engraçado. Nos atendimentos é até engraçado. Assim, as crianças, quando elas fazem algo, né, errado, uma arte, assim, né, eu olho assim para elas, mas não é de medo, é a postura. Porque quando eu vou buscar elas no atendimento, elas vêm me abraçam, tia Lília, me beijam, eu beijo, eu abraço. Mas eu tenho uma autoridade com aquela turminha, com aquele grupinho que eu estou atendendo. Eu coloco regras para poder o meu atendimento funcionar. Como que não, tu deixa solto, eles vão aprender no seu tempo, no seu... Não dá, eu tenho que estruturar o meu atendimento. E quando eles fazem algo que não está dentro, que não está de acordo, né? Brigou com um amiguinho, fez alguma coisa que não estava certa, eles vão olhar e fiz algo que não era para fazer. Falo com eles. Eu não vou falar, você é isso, porque era assim a educação. Eu tive professoras assim, que elas não tinham postura, não tinham amor, não tinha tato, não tinha manejo, gritava com a sala de aula, falava de forma inadequada. Mas quando você tem o manejo, aí tá tudo bem. Se naquele momento você precisa fileirar as carteiras, tá tudo bem. Porque é um momento... Se ela precisa da raiz quadrada, que é difícil, né? Precisa de várias habilidades ali, vários currículos junto e habilidades para você entender raiz quadrada, que não é tão assustador assim, tá, gente? Não é tão assustador assim. Mas, por que se tornou assustador? Porque não teve uma estrutura. Não teve uma base, a criança não sabe dividir, ela não sabe multiplicar, ela não sabe dividir, ela não sabe o que é fatores. Então, precisa de uma estrutura para você ensinar algo mais complexo. Aí você precisa de ordem na sala de aula. E tá tudo bem naquele momento. Mas aí, tem que mudar a escola. Será que nós temos que mudar a escola ou nós temos que mudar o público?
a forma de ensinar, porque tem públicos, tem crianças que elas precisam, elas têm que chegar, o sonho delas é ser doutor, ser professor. E elas precisam dessas habilidades desenvolvidas. Como que você vai confiar num médico que não conhece habilidades básicas da matemática, de conceito humano, né, do corpo humano, biologia, física? Você vai confiar nesse professor? E ele precisa estudar, ele precisa de rotina. E para ele chegar até a faculdade não vai voltar aquelas matérias. E hoje as faculdades, elas estão assim num nível precário. Porque o jovem não desenvolveu. Tem jovens de 17 anos. Hoje já é um transtorno, porque talvez até tinha um transtorno que poderia ter sido tratado, né? Mas não era tão grave assim. Hoje não, hoje foi passando, o tempo foi passando, que hoje é um transtorno. Sim. Grave, porque ele não sabe ler, ele não sabe interpretar um texto. E aí que tá. Talvez não é nem para educação especial. Vamos incluir. Tá prejudicando a engrenagem da sociedade. Uhum. Porque a gente não está formando, a gente não está conseguindo formar bons médicos, bons políticos, bons professores. Incrível, incrível, gente. Uma aula aqui, um tapa na cara da liderança. Um desabafo. Um tapa na cara da sociedade. Lilian, muito bom. Infelizmente, nosso tempo é curto. A gente poderia estar conversando sobre diversos assuntos. A gente vai ter que marcar a parte 2. Com certeza. Porque tem muito o que se falar sobre esse assunto. Porque, como eu disse, é muito necessário. Mas quero agradecer essa sua participação assim brilhante e desejar que Deus te abençoe muito, te dê muita força, dê muita paciência para que você possa realizar todos os seus sonhos, tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Muito obrigado, viu, Lili? Eu que agradeço. Só brilhantou. Eu que agradeço. Espero ter colaborado. Muito. Né? E podemos marcar uma próxima, com certeza. Parte 2, 3, 4. Parte 2, parte 3. E assim, obrigada. Eu que agradeço. Né? E quem quiser me acompanhar, eu estou aí nas redes sociais, pedagoga Lídia Soares, né? Estou trabalhando, estou deixando as minhas redes sociais abertas, né, para o ensino. Né? O meu foco agora é a alfabetização e o aprendizado na matemática, porque é o que está assustando, né, as crianças. Mas passa umas revoltas lá também, passa lá. Passa umas revoltas. Não, mas poderia ser assim. Poderia tem que ser assim. Não, legal, vamos pensar. Não, mas hoje eu acredito que muito necessário. É um marco. Que bom. Foi o marco de eu começar a ter a coragem de falar, nós precisamos tocar em alguns assuntos, né? E é a população mesmo que tem que começar, né? Tem que falar, né, desses assuntos. Mas hoje eu falo por uma professora que eu tenho em casa que tem sofrido com esse sistema de ensino que não está sendo fácil para ela, não. E quem sabe nós não podemos nos unir. Juntas. Falar junta lá, põe a sua também. A minha, bicho, tá. Tô ouvindo ela desabafar direto. Não, eu escuto todo dia. E obrigada. Hoje podemos dizer que foi um marco, né? Que vamos ter coragem para falar da educação, né? Pró-educação às nossas crianças. É isso aí. Muito bom, muito obrigado, Lilian. Muito legal ouvir tudo isso, quanta coisa a gente aprendeu e quantos cortes a gente teve. E eu gostaria também, a Lilian já falou sobre isso também, gostaria de deixar um alerta para os pais, um recado para os pais, né? Que se você tem dúvida ou se os professores te procuraram para falar sobre, mesmo que você ache que não,
procure ajuda, né? Procure algum Isso, profissional. isso. Antes você pecar pelo excesso do Sim. que você acaba prejudicando o seu filho, que poderia mais para frente tá bem mais evoluído, né? Passar por menos dificuldades. Então, se você tem alguma dúvida, se alguém já te procurou para falar sobre isso, principalmente os professores, né, que convivem com o seu filho, vai procurar ajuda. Talvez ele seja só uma criança arteira. Bonitinho. Talvez seja, mas se ele tiver algum tipo de transtorno, quanto mais rápido você descobrir, é melhor para que ele tenha esse acompanhamento, esse tratamento e evolua mais. Não seja negligente com o desenvolvimento do seu filho, pelo amor de isso Deus. aí. Vem pra Berta, ô Danilo! Ó o Danilão aí, mais uma. Ei, Danilo. Ei, Danilo, vai sair caro esse passe, né? Danilão, top demais. Gente, mais um Brothers Podcast, incrível, né? Essa edição. E nós contamos com você no próximo. É isso aí. Até Já mais. se inscreve no nosso canal, fala, ativa o sininho e vem com a gente que tem muita coisa boa, muito conteúdo por aí. Até o próximo. Tchau, Tchau.